Muito bem, pessoal, nós estamos chegando com esse vídeo aqui que é exclusivo para o grupo de WhatsApp aqui da região Sudeste, certo? Nós vamos falar sobre Minas, vamos falar sobre o Espírito Santo, sobre o Rio de Janeiro e sobre São Paulo. Como é que vai ficar aí os próximos 15 dias, pelo menos os próximos 45 dias, e também vamos falar como é que vai ficar os próximos 6 meses. Vamos fazer uma coisa mais resumida para o tempo não ficar muito longo. Saiu a atualização de 6 meses, nós vamos falar especificamente para a região Sudeste como é que vai ficar até março. Então é importante que vocês acompanhem. Pessoal, nos próximos 15 dias, olhando aqui a cada 6 horas, a gente observa que no dia 15 aqui, ó, 15 para 16, nós vamos ter uma frente fria chegando aqui no sul de São Paulo, principalmente no sudoeste e também no litoral aqui, ó. Vai trazer algumas chuvas aqui. Paraná deve ter umas chuvas muito boas aí. E o São Paulo deve ter alguma coisa, né? Isso aí, ó, vai avançar ali pelo dia 16, vai pegar até mais ou menos o centro, mas principalmente a região litorânea vai pegar boas chuvas aí entre o 15 e 16. Essa frente fria deve ir embora. Só que o que acontece? Pode até pegar também aqui, ó, o sul do Rio de Janeiro, na passagem do dia 16 para o dia 17, e também um pouquinho do sul de Minas, deve pegar alguma coisa no norte também. Este cinza indica alguma possibilidade de chuva aí no sul do Espírito Santo, não é muita coisa, certo? E ela vai embora. Só que o que acontece? Daqui para frente a coisa começa a melhorar. Eu falei para vocês, dia 20 vai melhorar, dia 22 e tal. Então esse final de setembro começa a ter uma melhora aí, pessoal. Ó, você já começa a ter uma outra se desenvolvendo logo na sequência, do dia 18 para o dia 19. Essa começa a se comunicar com a parte de cima, que começa a expandir a umidade, começa a brigar com essa massa de ar seco e, logo ela começa a trazer ali pelo dia 20 novidades. Pode trazer algumas chuvas para São Paulo no dia 20, pode trazer alguma coisa para Minas, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Este cinza é realmente muito pouca coisa. A gente vai ter que ficar de olho, né, em como isso de fato vai se traduzir. Mas quando a gente vai avançando, ela avança um pouco mais para São Paulo já no dia 21, avança sobre Minas, né, sobre o Triângulo Mineiro aí. Ainda não é grandes coisas, não é de ficar assim, então no dia 20 já começa a chover torrencialmente, não. Mas nós começamos a ter uma mudança significativa aqui. Você vai deixar de ter aquele clima seco, aquelas fumaças, aquele fogo, e deve começar a aparecer chuvas aí, deve mudar o clima. Deve mudar, porque nós já temos aí volumes para São Paulo, volumes para Minas aí, interessante. Assim, para Minas nem tanto ainda, né? Mais para São Paulo, que tem alguma coisinha já no dia 22, ó. E aí, cara, ele não aumenta de volume muito rapidamente, mas veja que este cinza não abandona mais. Ele segura, a gente percebe que a umidade continua e ela tenta se reorganizar e trazer mais chuva, né? Então a gente não vê assim o branco tomando conta de novo e tendo mais 15 dias de sofrimento. A gente não vê isso acontecendo por enquanto, daqui até o dia 25. Olha só até o dia 25 como isso vai estar. Embora nós não tenhamos verde ainda, mas toda a região sudeste vai estar tomada por este cinza, que na realidade esse cinza não é cinza de fumaça, gente. Isso aqui é um cinza de 1 milímetro a 2 milímetros a cada 6 horas. Quando eu olho aqui o volume que isso aqui representa para os 15 dias, nós vamos ter aí o litoral de São Paulo com bastante chuva e tal. Ainda é um volume muito pequeno nesses próximos 15 dias até o dia 25 de setembro. Muita chuva já para o sul, mas é assim, primeiro degrau da escada, segundo degrau da escada, terceiro degrau, quarto degrau, é assim. As coisas vão passo a passo, a atmosfera vai mudando, você vai competindo, você vai injetando umidade, vai tirando a massa de ar seco, vai ganhando e começa a dominar as situações. Mas nós precisamos ter um pouquinho de paciência ainda no início. Quando a gente avança aí até o fim do mês, até 30 de setembro, a gente já tem São Paulo tendo um pouco mais de chuva, o Triângulo Mineiro pode ter uns 10 milímetros, o sul de Minas aí uns 15 ou 20. E se eu avançar aqui mais para o dia 5, 6, 7, 8, 9, 10 de outubro, aí São Paulo já começa a ter, mesmo na parte mais a oeste, noroeste, né, na parte mais ao norte, 50, 60 milímetros. O litoral aí já somando tudo daqui para lá já passa de 150. Sul de Minas começa a ter 50 milímetros. Triângulo Mineiro começa a ter 40 milímetros daqui para o dia 10 de outubro, né?
e você começa a ter o centro de Minas aí com 30 milímetros de acumulado daqui para lá, e aí a gente vai avançando, ó, e a coisa vai aumentando. Isso significa que a gente vai continuar tendo chuva todos os dias. Quando a gente chega aqui até o dia 15, a gente já tem aqui, ó, São Paulo com até 250 milímetros no litoral, né? Partes de São Paulo com 150, a parte que menos chove ele, que ainda é um processo, né, de passo a passo, no noroeste de São Paulo com 100 milímetros, Triângulo Mineiro com 100 milímetros daqui para o dia 25 de outubro, certo? O sudeste de Minas aqui pode ter 150 daqui para lá, o norte e nordeste de Minas até 25 de outubro já está apontando aqui uns 60, 70 milímetros. Então, só para você ter ideia, a última semana tem esta previsão. Ou seja, a semana ali de 18 a 25, só um recorte de 7 dias, nós temos essa previsão para a semana. É muito boa. É sinal de que nós vamos ter um corredores aqui, ó. São Paulo tem previsão aí de 40 milímetros, Minas, a maior parte de 40 milímetros numa única semana. Isso aqui, obviamente, vai ter lugares que vai bater 80, 70, outros lugares vai chover menos. Isso aqui é uma média, né? O norte de Minas, nordeste de Minas, extremo norte de Minas aí, ainda mais pouco, né? Mas já tem uns 20 milímetros apontando aí. Então isso indica que nós temos as chuvas chegando no seu devido. Porque quando a gente olha a anomalia para esta semana aqui, inclusive, ó, ela é positiva, ou seja, estava chovendo aqui na semana de 22 a 25 de outubro, acima do esperado para este período. Então é boa as notícias que nós temos aí pela frente, certo? Vamos dar uma olhada agora, gente, como é que vai ficar os próximos 6 meses, né? Vamos olhar aí novembro para frente, por quê? Porque a gente já viu praticamente todo outubro, né? Na próxima semana a gente já vê outubro, já começa a entrar em novembro, né? Então vamos dar uma olhada. Saiu a atualização de até março, né? Atualizou novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e saiu março. Nós vamos dar uma olhadinha. Para o mês de novembro está apontando São Paulo dentro da média, ou parte norte de São Paulo ali, 15 milímetros abaixo. Mas esses 15 milímetros abaixo podem nem significar nada. Por quê? Porque normalmente os modelos são pessimistas e normalmente chove mais do que a previsão. É o que normalmente acontece, a não ser que a gente vai identificar algum problema e a gente vai passar isso para vocês. Mas se isso acontecer, pode ser que esses 15 milímetros a menos não aconteça, então aconteça dentro do normal ou um pouco acima, certo? Então, o normal para São Paulo no mês de novembro, gente, quanto é? Isso é importante a gente saber. O normal para São Paulo no mês de novembro é em torno de 175 milímetros, né? Para Minas, deixa eu ver aqui para Minas Gerais quanto é novembro. O normal para Minas aí é em torno de 190 milímetros. Claro que lá no norte, né, aqui onde a gente vê um pouquinho abaixo também, lá essa média é mais baixa nessa época do ano. Mas pegou assim uma média geral, né? Então aqui, ó, 15 milímetros abaixo também. Mas isso pode não significar muita coisa não, viu, pessoal? Isso aqui pode significar o seguinte, que não aconteça isso aí, que é o normal, né? Então a gente pode ter algumas chuvas normais, quase dentro do normal para esse período. Rio de Janeiro, Espírito Santo, dentro da média ou levemente acima. Lembrando que Rio de Janeiro aí em novembro passa dos 300 milímetros, né? E Espírito Santo em novembro tem em torno de 190 milímetros. Aí quando a gente entra aí para dezembro, nós temos São Paulo, a parte norte dentro da média e a parte sul levemente abaixo, mas novamente aqueles 15 milímetros que não devem impactar. E a média para São Paulo aí em dezembro ela aumenta, então são 227 milímetros. Por exemplo, dezembro, mesmo que acontecesse 15 milímetros a menos em São Paulo, ainda choveria mais do que novembro, porque novembro é 175, a de dezembro a média é 230 praticamente, então é melhor ter o dezembro do que o novembro, mas o dezembro deve chover mais de 200 milímetros aí no estado. Minas Gerais, Espírito Santo ficam acima, extremo norte levemente abaixo, mas esse levemente abaixo, como eu falo para vocês, são 15 milímetros que não impacta tanto, né? Dezembro, Rio de Janeiro aí a mais de 300 milímetros de média, Espírito Santo 190 de novo e Minas Gerais 260, 270, ainda vai ficar acima da média. Então dezembro, pelo que está apontando agora, tem muita previsão aí, né? Havia lá atrás, né, que eu respeito muito, admiro, sou fã incondicional, o professor Moleão falou, dezembro deve ficar 50% abaixo da média. Não está aparecendo nos modelos, certo? Não está aparecendo isso nos modelos. Então,
nem tudo que ele diz acontece, viu? Às vezes tem umas coisas, por exemplo, ele falou aí que ia ter muito frio e tal, aí ele mesmo se corrigiu num vídeo agora, ele falou, eu esperava que tivesse mais frio por esse motivo, o motivo dele tinha fundamento, mas às vezes as coisas têm outros fatores. O ser humano é falho, não consegue captar tudo, né? Um computador consegue captar mais coisas que a gente, né? Muito bem, aí quando a gente vai para janeiro, é o mês que preocupa um pouco aqui a parte norte de Minas, né? A parte centro-norte de Minas, o mês de janeiro, e o Espírito Santo, certo? A parte centro-sul de Minas está muito beneficiada, Rio de Janeiro beneficiada, São Paulo acima da média em janeiro, até não só acima 15, mas acima, em alguns lugares, 35 acima da média, né? Então, o que que isso representa? Né? Vamos ver como é que janeiro é. Janeiro. Ó, janeiro para São Paulo aí é 250. Está apontando que ele pode bater 300 em janeiro. Então tem muita chuva aí. Triângulo Mineiro também vai estar bem. Sul de Minas também vai estar bem. Minas Gerais, em janeiro aí é 220. Né? Aqui no sul vai ficar acima. No centro-norte, de 15 a 30 abaixo. Mas veja só. Eu sei que no norte não é isso tudo, chove menos, então lá é preciso ter mais um cuidadozinho. Por isso que o pessoal que tem as consultorias é só entrar em contato com a gente, pedir mais detalhe que a gente dá, né? Mas mesmo que fosse 220 com 30 a menos, daria 190, então ainda não é de preocupar. E é um mês, nós estamos, o centro-norte de Minas, ele se assemelha um pouco mais com o Nordeste. O Nordeste tem mais variações, é absolutamente comum que isso aconteça. Mês de fevereiro, aí já há uma compensação. Veja como fevereiro está compensando aqui, ó. Mês de fevereiro já ficaria acima da média o centro-norte de Minas e Espírito Santo. E Rio de Janeiro, sul de Minas e São Paulo ficaria dentro da média, né? Claro que daqui para lá, pessoal, eles vão corrigindo. Por quê? Porque é assim mesmo, não tem outro jeito não. Você tem que ler o que está acontecendo e fazer ajustes, né? Não adianta. É o retrato do momento, né? Tudo pode mudar. Mas não deve mudar radicalmente. Muda pequenos ajustes, certo? Mês de fevereiro, aí para São Paulo, já a previsão do mês de... Então, fevereiro, né? Mês de fevereiro para São Paulo é 180, para o Rio de Janeiro 230, para o Espírito Santo em torno de 90 a 100 e para Minas em torno de 120. Começa a cair um pouco, mas esse ano está positivo, certo? E aí, finalmente, quando a gente chega em março está apontando essa mancha com 15 milímetros a menos. Mais uma vez, eu destaco para vocês que provavelmente isso não deve se confirmar, ou seja, provavelmente quando está tudo bem, chove mais do que a previsão, então 15 milímetros não é significativo, a gente não se preocupa com 15 milímetros, consideramos isso dentro da média. E o mês de março, aí as médias para São Paulo são 160, para o Rio de Janeiro 250, para o Espírito Santo 150, Espírito Santo em março é melhor do que fevereiro, e Minas em março também em torno de 150. Quer dizer, você veja aqui ó, que o março com 15 a menos, para Minas, ainda é mais chuva do que fevereiro acima da média, porque a média de fevereiro dela é mais baixa. Então você tem que fazer a leitura correta para entender tudo, né? Então, assim, indica que março teremos chuvas boas aí também. A previsão é favorável, certo? A previsão é favorável. A gente não tem nada muito escuro nem nada vermelho, que é o que preocupa. E mesmo assim, às vezes ainda reverte. O ano passado, o norte era tudo vermelho, o nordeste era vermelho e preto. Tudo era muito desgraça no ano passado. E ainda assim sobrevivemos, né? Eu sei, alguns lugares está muito machucado, principalmente essa parte mais aqui do Brasil, mas eu acho que esse ano vira aí a chave. Show de bola, tamo junto.